Ok, vamos falar daí das fontes não renováveis. Galera, é o seguinte, como já está dizendo o próprio nome, fonte não renovável é que não se renova. Ou seja, são fontes que vai chegar um tempo que não vai ter mais. Resumindo, é isso, tá? Então, como é que a gente pode discutir sobre esse tema? Vamos lá. Responsável por vários desequilíbrios ambientais e por apresentarem matéria-prima esgotável, esgotável, as fontes não renováveis de energia foram utilizadas por muitos anos e ainda é utilizada, que é o caso do petróleo aí, né? São exemplos de energia não renovável, aquelas obtidas a partir de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, xisto bituminoso, gás natural, de materiais radioativos como urânio, tório, certo? Bastante utilizada por séculos, principalmente por países pobres ou em desenvolvimento. A energia gerada a partir de combustíveis fósseis apresenta baixo custo e uma grande variedade de subprodutos com os desenvolvidos a partir do petróleo. No caso, a parafina, o nafta, o asfalto, gás natural e o querosene. Beleza? Só lembrando mais uma vez que fontes não renováveis são energias que não se renovam, tá? Não se renovam. É certo que as reservas dessas fontes energéticas vão acabar e essa situação certamente representa uma grande desvantagem na sua utilização. Além disso, a queima dos combustíveis fósseis libera grandes poluidores do ar atmosférico, capazes de comprometer a saúde humana, como chuva ácida, intensificação do efeito estufa, favorece o aumento do aquecimento global. E quanto ao petróleo, o que preocupa é o transporte desses por águas oceânicas, uma vez que não são incomuns acidentes que acarretam prejuízos irreparáveis ao ecossistema brasileiro e a dependência do domínio dos países da OPEP, que significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sobre os preços e sobre os preços e a produção desses produtos. Então, o que a gente tem que ter de antemão na nossa cabeça? A gente tem que ter que o petróleo é uma fonte de energia, né, não renovável, que não se renova, que vai chegar um tempo que vai acabar, tá? E que, além dela ser uma fonte de energia não renovável, ela polui, né? Contribui para a formação da chuva ácida, contribui para a formação do efeito estufa e contribui para a questão do aquecimento global, tá bom? Mas a gente utiliza demais, né? Por exemplo, como é que a gente vai se movimentar no carro, na moto, no avião, no helicóptero? Tudo isso aí usa combustível e o combustível vem do petróleo, então, infelizmente, até não inventar algo novo, a gente vai continuar usando petróleo, gasolina e poluindo. Poluição ela vai ser sempre, né? Aí não tem como converter em outra coisa que não seja poluição, infelizmente, né? A gente já se pensou em outras ideias e tudo, mas por enquanto a gente continua nessa peleja aí. Energia nuclear, considerada uma alternativa viável para países com poucas opções hídricas de exploração, não é o caso do Brasil, né? A energia nuclear apresenta como matéria-prima o urânio, apesar de requerer pequena área para se explorar e não poluir o atmosférico com gases tóxicos, o que deveria ser vantajoso sua utilização, mas apresenta um custo muito alto, né, que são as usinas de energia nuclear, né? O lixo atômico não é bem acondicionado ou ocorre vazamento de radioatividade, né? A questão dos acidentes nucleares. A energia nuclear pode desencadear alterações genéticas, câncer,
pondo em risco várias gerações. Já aconteceu vários acidentes de energia nucleares. O mais famoso, o mais conhecido foi em Chernobyl, você já deve ter ouvido falar, na área de história, de geografia, um acidente envolvendo questão de energia nuclear. Então, não é vantajoso para o nosso país, contamina o meio ambiente, mancha nosso lençol freático, o custo é alto, então não é favorecido, não é uma coisa que seja muito boa para a gente. Eu não concordo no caso em termos de energia nuclear, tá? É uma questão de pensamento próprio minha. Não sei se outras pessoas concordam em ter, mas eu não acho bacana, tá bom? Bom, a gente vai ter vamos dar uma discutida agora sobre consciência e consumo de energia, né? O que seria a consciência, o que seria o consumo, trabalhar um pouco do nosso dia a dia, certo? Então, ó, há bem pouco tempo o homem não tinha noção da dimensão do seu consumo energético e muito menos dos danos ambientais provocados por ele. Atualmente, a humanidade se estrutura para suportá-los. Então, lembra quando eu falei para vocês que tem ser humano que não está nem aí para nada? O cara vai lá escovar o dente, deixa lá a torneira aberta, o cara vai fazer alguma coisa que não precise usar a energia elétrica, ele deixa a luz ligada. Às vezes é de manhã, o cara vai e liga a luz, né? Então, são coisas que a gente pode evitar e pode diminuir. Pode ser que você ache uma besteira hoje, amanhã pode ser que não, né? Que venha um racionamento, que venha algo que possa mostrar a importância desse momento que a gente está discutindo agora, certo? Seguindo esse pensamento, daqui a um tempo, a utilização do petróleo se tornará uma alternativa ultrapassada e a utilização de energia renovável será o objetivo principal de uma nova realidade. Para que esta seja alcançada, é necessário que ocorra uma mudança comportamental na sociedade, principalmente em relação ao consumo. Olha, acabei de dizer isso. Requer que a sociedade comece a ter mudanças no seu hábito de vida, né? No seu estilo de vida. Tem muita gente que não tem esse controle, não vive bem de maneira geral. Não é o viver bem financeiramente, porque, assim, estruturalmente, muita gente tem vivido bem, né? Dá para comer, dá para sobreviver. Mas eu digo viver bem ecologicamente, usando o meio ambiente de forma adequada, trabalhando com o ambiente para que a gente possa cuidar como se fosse nossa casa, como se fosse nosso corpo. Então, requer uma reflexão muito gigantesca, muito ampla, para que a gente possa entender como é que funciona esse processo. O meio ambiente hoje está aqui, ó, na nossa mão. Tudo depende da gente. Muita gente não está nem aí, como eu já falei, né? Pega o rejeito de óleo, joga na pia, toma banho, gasta água desnecessária, deixa o ventilador ligado, o ar-condicionado ligado, sem ninguém estar utilizando, televisão ligada. Tudo isso, de certa forma, de pouca quantidade, mas aí você bota aí para a quantidade de população que a gente tem no Brasil, né? Daí você tira a necessidade de se ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio ecológico, tá bom? Então, algumas iniciativas no dia a dia podem ajudar muito a controlar o consumo de energia elétrica. Fora a economia que vai ser feita em casa na conta, né? Hoje a conta de energia não está barato. É mais de R$ 100 a gente paga no mês, chega a dar mais de 200 em algumas casas. Casas que têm ar-condicionado, essas geladeiras mais modernas. Tudo isso aí, pessoal, gera um custo, né? Você pode investir em outra coisa, tá? Você pagar 200, R$ 300 de luz, se você puder economizar, pode comprar outra coisa, né? Sobrou ali para o orçamento ali do mês para você comprar coisas, até para a própria alimentação também, né? Então vamos lá, vamos ver as dicas aí que ele dá, né? Ar-condicionado. Manter as janelas e portas bem fechadas, evitar a climatização em ambiente que esteja recebendo incidência solar,
manter limpo o filtro para não comprometer o rendimento do aparelho, evitar o uso do ar-condicionado no inverno, né? Computador, utilizar programas que desligam o monitor quando o computador não estiver em modo espera. Geladeira e freezer, evitar colocar alimentos quentes, evitar que as portas fiquem abertas por muito tempo, conservar o aparelho trocando a borracha da vedação sempre que necessário, manter o aparelho longe de fonte de calor, manter o termostato no mínimo, não no máximo, né? Porque quando está no máximo consome mais energia. Chuveiro elétrico, evitar banhos longos, manter o chuveiro desligado enquanto se saboa, do jeito que eu falei, ó. Manter o chuveiro na posição verão, né? Manter as aberturas da passagem de água sempre livres para promover o trabalho da resistência elétrica. Evitar banho entre 18 a 22 horas. Esses horários são considerados que é a maior consumo de energia, certo? Máquina de lavar roupa, louça e secador. Utilizar a capacidade máxima do aparelho em cada utilização. Manter o filtro de equipamento sempre limpo. Ferro elétrico, que consome muito também. Acumular uma grande quantidade de roupa para que possa ser passada toda de uma vez. Porque quando você vai passando parcelado, você gasta mais energia, né? Às vezes a pessoa vai pegar lá só uma blusa e passa a blusa. Aí no outro dia de novo, aí no outro dia de novo, no outro dia de novo. Há muito mais gasto do que você pegar aquela certa quantidade de roupa da semana ou do mês e passar tudo de uma vez, tá? Obedecer as orientações sobre a temperatura adequada ao tipo de tecido, procurar não ligar o ferro juntamente com outros eletrodomésticos, televisão, desligar seu aparelho sempre que não estiver assistindo, tudo que eu falei. Utilizar a função time, desligamento automático, sempre que for possível. Em vez de você usar aquelas lâmpadas, né, que não sejam LED, utilizar as lâmpadas LED, que são as mais modernas, questão de economia, questão de estética, que são mais bonitas. As outras amarelas, elas consomem e gastam mais, né? Aí nós temos aí a questão do micro-ondas, né? Dê preferência para utilizar refeições pequenas. Se possível, descongelar os alimentos naturalmente, em vez de usar o micro-ondas. Só se tiver muita aperreada para fazer, né? Aproveitar bem o espaço interno do aparelho, utilizando suportes que permitam 2 pratos ao mesmo tempo. Tudo isso, pessoal, a gente trabalha dentro da ciência com os 3 R's. Talvez vocês nunca ouviram falar desses 3 R's, que os 3 R's significa reduzir, reutilizar e reciclar, tá? É uma norma que vem do governo, com o intuito de preservar o meio ambiente. Por exemplo, o R de reduzir, o que significa? Diminuir o consumo através de lâmpadas, em vez de você andar de carro e moto, andar de bicicleta, torneira, em vez de estar ali aberta, está fechada, tá? Reutilizar, a gente reutiliza, por exemplo, materiais que talvez vá para o lixo ali, que não sirva para alguma coisa, mas você reutiliza, como papelão, como é que pode dizer, sacola de supermercado, tá? E o reciclar é trabalhar com a reciclagem, né? Vidro com vidro, plástico com plástico. É trabalhar de forma que você consiga trabalhar com o meio ambiente de forma que seja positivo, né? De forma que traga algum benefício. Então, o caminho para a solução dos problemas relacionados ao lixo é apontado a princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos. Reutilizar é usar novamente as embalagens. Reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais. Tá bom? E aí, vamos lá para o Investigue, né? A gente precisa fechar. Estamos muito bem encaminhados, ó. Vai dar para fechar o capítulo de boa. Ainda mais, a gente ainda tem mais uma aulazinha amanhã. Estamos bem encaminhados, de boa. Vamos aí ao Investigue, respondendo o Investigue, que diz assim:
Algumas cidades do Brasil no verão modificam seus horários. Você já percebeu? Já falei disso, né? Horário de verão. Mas por que isso acontece, afinal? O que é horário de verão? Aí, ó. Falei dessa situação aí sem querer. Vamos lá, vamos trabalhar aí, né? Então nós temos aí, ó, o principal objetivo do horário de verão é garantir o melhor aproveitamento da luz natural, ó, da questão do consumo, ó, em relação à artificial. Ao adiantar os relógios, em uma hora, busca-se reduzir a concentração de consumo, praticamente. Tudo é pensando no consumo, no horário de 6 às 21. Dessa forma, consegue-se um carregamento, menor carregamento de energia nas linhas de transmissão. Linha de transmissão da Coelce, por exemplo, né? No caso aqui do Ceará. Botei Coelce por conta do Ceará, que estamos aqui na nossa realidade. Então, o principal objetivo do horário de verão é ratear, é melhorar, é garantir, né, um aproveitamento da luz natural em relação à artificial. Porque quando você adianta o relógio em uma hora, você vai utilizar a luz natural e não a artificial. Ou seja, você vai economizar por uma hora. Parece ser pouco, mas é muito bom, né? Em termos gerais, é muito bom. Porque você tem um certo, como é que eu posso dizer? Uma certa reserva de energia aí, né? Ok? Selo Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Vamos lá. Todo produto tem, vocês já viram? Aquele selozinho de energia que diz se o produto é A, B, C, D ou E, entendeu? Vamos lá. Instituído pelo governo federal em 8 de dezembro de 93, o selo Procel de Economia de Energia tem o objetivo de identificar os eletrodomésticos e equipamentos que consomem menos energia. Pessoal, você não vai chegar numa loja e comprar um material que tem um selo de energia E, que é menos eficiente. Você vai comprar um que tenha selo de energia A, logicamente. Por quê? Porque além dele lhe fornecer um equilíbrio na sua conta, ele vai lhe fornecer uma melhor eficiência, tá? Então a gente também compra, além da gente comprar pelo preço, a gente compra também pela eficiência, tá? Cai nessa história de comprar coisa usada, essas coisas assim mais antigas que consomem demais. A gente vem comprando agora materiais que têm o selo, né? O selo aí do Inmetro, que é um selo que é responsável pela economia de energia, né? E também pela economia financeira, né? Tá bom? Então, para que esse equipamento seja classificado, devem ser enviados para laboratórios reconhecidos pelo Inmetro, ó, olha aí o Inmetro, ó, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, onde serão testados e poderão ser classificados de A, se forem reconhecidos como mais eficientes, e econômicos, e G, os que são de pior qualidade, certo? Podemos encontrar o selo Procel nos seguintes equipamentos: refrigeradores, lavadoras, televisão, ventilador, ar-condicionado, micro-ondas,
lâmpadas, motobombas, coletores solares, entre outros. Realizando o consumo consciente, sem comprometer o conforto, é possível reduzir o valor final da sua conta de energia. Olha aí, eu acabei de dizer, além de você ter um produto mais eficiente, você tem também o conforto, né? A redução do valor da sua conta de energia. Tá? Isso é importante. O consumo mensal de energia de uma residência é registrado por um medidor de consumo, aquele relógiozinho que fica lá fora. Ele mede, né? São dois tipos de medidor, o ciclométrico e os dos ponteiros. Esse relógiozinho que está aí é o que é mais utilizado, né? Esse daí do lado aí, tá? O medidor ciclométrico é possível visualizar o gasto de energia mensal, realizando a subtração do consumo do mês atual pelo consumo do mês anterior. Então você pode, por exemplo, fazer um teste, né? Dá uma diminuída, faz um teste, pô, diminui algumas coisas que você utiliza no mês, dá uma diminuída, no outro mês você subtrai o valor e multiplica pelo valor de quilowatts-hora que é cobrado na conta da Enel, né? E aí você sabe se você economizou ou não. Mas com certeza, se você diminuir a utilização de equipamentos que muitas das vezes não é necessário, você vai ter uma redução no consumo. Exemplos que eu costumo fazer é tirar tudo da tomada antes de dormir, né? Deixa só o que é essencial ligado na tomada, né? Não costumo deixar celular carregando à noite mais, né? Por conta de acidentes, por conta de vício de bateria. Eu só carrego quando eu estou visualizando. Chegou no 100%, eu tiro a tomada do interruptor e já guardo o carregador, não deixo nada ligado na corrente elétrica. Eu já tive por volta de um desconto só nessa brincadeira de desligar as coisas e tirar de R$ 60. Então, é importante você ter esse controle em relação ao consumo, tá? Mesmo que o aparelho esteja lá desligado, mas que ele esteja ligado na energia elétrica, está passando corrente, se está passando corrente, está tendo consumo. Claro que não é a mesma coisa de estar ligado, mas existe esse pressuposto, tá certo? No medidor ciclométrico é possível visualizar o gasto de energia mensal realizado, a subtração do consumo no mês atual pelo consumo do mês anterior. No medidor de ponteiros, encontramos 4 ou 5 mostradores semelhantes a relógio com números. A leitura começa pelo marcador localizado à sua esquerda. Para registrar a leitura, anote o número indicado ou ultrapassado pelo ponteiro. Após o registro, subtraia desse número a medição do mês anterior e aí você terá o seu consumo mensal, certo? E aí nós temos o selo, né, do Inmetro, onde indica o consumo de energia, quilowatts por mês. A letra indica a eficiência, né, o A, o B, o C, o D, o E e o G. Nós temos a indicação do nome do fabricante, nós temos a marca comercial, a logomarca, indica o modelo e a tensão, tem o tipo de aquecimento, o que mais? O selo do Inmetro e a questão do consumo de energia, tá bom? Esse é o nosso selo do Inmetro. Investigue. Quais são os maiores consumidores de energia elétrica do Brasil? Bom, vamos responder aí, né? O consumo, pessoal, de energia elétrica no Brasil é maior entre as indústrias. As indústrias consomem mais energia, né? As indústrias que responsáveis são responsáveis por 39%, gente, do consumo, de todo o consumo, certo? Depois ele é seguido pelos poderes públicos, né? Pelos poderes públicos e transportes, que consomem 9%.
Depois vem a residência. Residência, pessoal, consome 16%. Depois o próprio setor energético. Energético, 9%. Depois o comércio e serviços, 8%. Aí o restante a gente atribui ao meio rural. Incrível que pareça, o meio rural eles utilizam ainda, como é que eu posso dizer? Eles utilizam ainda a matriz, ainda a mão de obra, né? A mão de obra sem o uso muito da energia elétrica, certo? E aí há sim como é que fala? Como é que eu posso dizer? Aí fala referente ao uso em si, né? De como é o consumo de energia elétrica no Brasil, tá bom? Ok, vamos lá, chegando aqui na página 260. Quais aparelhos que mais consomem energia da sua casa? Você sabe? Vamos lá? O smartphone usa mais energia do que um refrigerador? Será, hein, que um celular usa mais energia do que um refrigerador? O relatório de 2013 do Digital Power Group afirmou que um iPhone médio usa mais eletricidade para carregar a bateria, uso de dados e conectividade sem fio do que um refrigerador de tamanho médio. Vocês sabiam? Olhem a quantidade de pessoas que ficam carregando o celular em casa. Rapaz. Ou seja, o grande vilão hoje do consumo é o celular, galera. Tá? E fora que a galera deixa o celular o dia todo, né? Às vezes a noite toda ligada na energia. Ah, mas já chegou no 100%. Mas tá gastando energia, meu chapa. Já falei. Quando tem. Quando está. Basta estar conectado no interruptor, você já está gastando energia. Tá? Por isso que o Inmetro fez uma pesquisa, né? E essa própria Digital Power aí no grupo diz que um iPhone ou um celular, um smartphone gasta mais energia do que uma geladeira, tá? Mas os requisitos de energia de um iPhone variam drasticamente, dependendo de como ele é usado. E as estimativas para o uso de dados de um proprietário médio variam também, de modo que o estudo controverso tem conseguido críticas que reivindicam que a comparação é exagerada. Eu não acho comparação exagerada. Eu acho que há um descontrole e um distúrbio muito grande nosso, enquanto como é que eu posso dizer, enquanto usuário, do uso da corrente elétrica e celular de forma sem limite, né? E outra, o celular descarregou, o objetivo é botar para carregar, então é toda hora ali, meu chapa. Se for usando o dia todo, quem assiste aula pelo Google Meet sabe, o celular descarrega rápido. Precisa carregar, então tudo isso é um gasto de energia, tá? Se o uso de energia de seu telefone celular rivaliza com sua geladeira ou não, as chances são boas de que os ladrões de energia escondidos em sua casa estejam queimando mais energia e dinheiro do que aquele refrigerador. Às vezes, muito mais. Aqui estão dispositivos surpreendentes, poderosos, que podem ser aumentados na sua conta de energia elétrica, tá? Decodificadores set-top bronze. Essas matrizes eletrônicas familiares ficam na própria televisão ou perto dela para conectar o cabo ao nosso sistema de entretenimento. Mas não são apenas seus relógios que funcionam quando ninguém está assistindo. Esses dispositivos funcionam como mini computadores que se comunicam com fontes de conteúdo remoto ou gravam programas favoritos enquanto você está fora. Isso significa que ele exige muita energia. É o que eu estou dizendo. Às vezes você não está nem utilizando o equipamento, mas como você deixou lá ligado, ele vai utilizar a energia. E aí o gasto será favorável, né? O gasto vai ser excessivo em relação a isso aí, tá? Então, segundo o estudo do NRDC, né?
160 milhões de descodificadores nos Estados Unidos consumiram a produção anual de 9 usinas de carvão. Olha aí, ó. Cerca de 27 bilhões de quilowatts-hora. Isso equivale ao consumo total de eletricidade de todo o estado de Maryland, nos Estados Unidos. Esse tipo de poder custa dinheiro, mais de 3 bilhões por ano em conta de energia elétrica. Resumindo, pessoal, não deixem nada ligado no interruptor. Se puder tirar, melhor. Se puder não utilizar, melhor ainda. O bolso agradece e o meio ambiente também agradece, tá bom? Carregadores de bateria, página 261. Muitos dos dispositivos que usamos todos os dias, desde telefones celulares até ferramentas elétricas, funcionam como bateria recarregável. O Departamento de Energia dos Estados Unidos estima que cerca de 800 milhões desses dispositivos são vendidos nos Estados Unidos a cada ano, e a fonte final de sua energia é a rede elétrica. Muitos sistemas de tarifação usam tecnologias ultrapassadas que gastam eletricidade. O estado da Califórnia tem abordado esse problema, estabelecendo padrões mais rigorosos de eficiência do estado atualmente. O Departamento de Energia dos Estados Unidos está trabalhando com seus próprios regulamentos para tornar o dispositivo mais eficiente em termos energéticos. Se os padrões da Califórnia fossem adotados em todo o país, a economia poderia ser enorme. Se melhorarmos o padrão para esses carregadores de bateria e fontes de alimentação externas, poderíamos economizar os consumidores americanos cerca de 1 bilhão por ano, disse ela. É questão de raciocínio, tá? O que as pessoas fazem? Tem lá o celular, bota para carregar, chega a 100%. Aí o cara tem carregador portátil. Por exemplo, eu tenho 3 carregadores portáteis. Aí eu boto os 3 carregadores portáteis para carregar. Eles passam o dia todinho. Ou seja, quando eu for pegar minha conta de luz, claro que vai estar alto, né? Estou utilizando ali a bateria móvel mais do que a minha geladeira. Tá dando para entender o raciocínio? Significa dizer que a gente tem um controle. Como é que eu posso dizer? A gente não pensa muito nas pequenas coisas. O que gasta mesmo, gente, as pequenas coisas. Ventilador ligado o dia todo. Celular no interruptor. A geladeirazinha tá lá funcionando, mas ela tá lá, né? Mas, por exemplo, o que gasta você tirar e colocar, entendeu? Isso aí que é o duro da energia elétrica, tá? Forno de micro-ondas. Você esperaria que seu micro-ondas consumisse mais eletricidade quando está estalando pipoca ou aquecendo aquecendo sombras de ontem à noite? Mas a verdade é que esses aparelhos consomem maior parte da sua eletricidade quando estão simplesmente parados. Olha aí ó, o que eu falei. Olha o que eu falei. O micro-ondas, galera, consome mais energia quando está ligado na corrente elétrica sem o uso dele do que usando ele. Tá vendo aí? Por isso que eu digo a importância. Você que tem na sua casa fogão elétrico, tira do interruptor. Micro-ondas, tira do interruptor. Deixa só a geladeira porque não tem como, né? Se tirar, você vai estragar os alimentos. Televisão, tira do interruptor. Entendeu? Deixa ligado só o que você vai utilizar durante a noite. E aí você vai ver uma economia no seu bolso, no bolso dos pais, né? E também o meio ambiente agradece, dá um abraço em vocês por conta disso. Vocês sabiam disso? Tudo isso que eu estou falando? Sabia que tinha essa discrepância grande em gastos? Ou não sabia? E aí? Negócio sério, né? Às vezes a falta de informação leva a gente a errar, né? Certos erros, assim, bobos, né? Bom, nós temos também os consoles de jogos, né? Página 262. Poderosos consoles de jogos como o Xbox 360 e o PlayStation 3 têm importantes recursos de economia de energia, mas alguns problemas significativos. Eles possuem um botão liga e desliga,
que coloca o console em modo de espera com menos de 1 watt de uso de energia, o watt, né? Infelizmente, muitos usuários não desligam as unidades ou desligam a televisão, mas deixam o console ligado, um erro caro. Ou seja, você acaba pagando mais quando esquece de desligar o videogame, tá? Quando ele está em uso, você não gasta nem muito não, porque existe uma função dentro dele que já é para economia de energia, sabe? Já é para economia de energia. Mas se você esquecer de desligar o botão power, pode ter certeza que você vai sofrer. Você não, seu bolso. Ok? Bom, aqui era uma atividade que a gente ia fazer na sala, no laboratório de ciência, aprendendo a interpretar a conta de energia, né? A gente ia pegar, a gente pode até fazer, porque eu não estou com tempo aqui, mas eu queria que vocês fizessem como sugestão, tá? Seguir essa página 263 e 264 numa forma de ajudar o consumo do mês da casa de vocês. Por exemplo, ó, peça ao seu pai a última conta de energia da sua casa, ou seja, mês de. A gente está em novembro, né? Pega do mês de setembro e do mês de agosto. Outubro e setembro, desculpa. Aí qual foi o consumo dos meses? Aí vocês vão verificando se teve gasto. Porque assim, na conta de luz, ele fica bem claro o consumo. Ele fala todo bem detalhado, o consumo de quilowatt-hora. Mas seria bom eu fazendo com vocês. Se eu tivesse na sala de aula, eu ia pedir para vocês levarem as duas contas dos 2 últimos meses, para a gente poder, para me ensinar vocês a fazer economia. Mas aí, como não tem como, apesar da nossa aula ser muito pequena, a gente deixa só como ideia. Não tem como a gente trabalhar com economia por aqui, né? Se tivesse como, os pais de vocês agradeceria, tá? Então, gente, fica aí para a próxima aula, tá? Só você sabia, para a gente fechar, né? A atividade, tá? E aí a gente fecha o nosso livro e o nosso conteúdo para a prova, tá bom? Vimos o livro todinho, mesmo com toda essa dificuldade de pandemia, com toda a dificuldade de se assistir a aula, mas a gente viu todo o livro, tá? Meu planejamento bateu bem direitinho, muitas aulas remotas, né? E aí acabou, graças a Deus, a gente batendo no tempo bem certinho. O conteúdo não foi prejudicado, foi visto, tá bom? E aí eu queria agradecer a presença de vocês, queria que vocês colocassem o número de vocês para me fazer a chamada. E amanhã não faltem, porque a gente vai fechar o capítulo e resolver a atividade, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Ok. Tchau.